Olá pessoal, muito bem-vindo à nossa aula de hoje, que é uma aula sobre funções. É uma equação com uma função modular e uma função do segundo grau. E a primeira impressão que o aluno tem é de que vai sair algum gráfico com uma parábola, já que tem aqui uma equação de segundo grau. Mas vocês vão ter uma grande surpresa no final, quando a gente montar esse gráfico dessa função aqui, dessa equação aqui. Então fiquem comigo até o final para que vocês aprendam definitivamente de como resolver equações que têm uma função modular inserida aí no meio, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Ademar Oshiro, sou professor de Matemática e Física, engenheiro civil e pedagogo, trabalhando na área da educação aqui no Japão e também produzindo vídeos aqui no YouTube para dar suporte aos meus alunos daqui e principalmente para os meus alunos do Brasil, que cada vez tem aumentado mais. Eu convido aqui, se caso você esteja chegando pela primeira vez, inscreva aí nesse canal e se gostarem da aula, da didática e acharem o tema relevante, deixe seu like e ajude a divulgar para que mais alunos sejam contemplados, uma vez que esse canal aqui não é um canal monetizado e é dedicado exclusivamente para tirar dúvidas de vocês. Então vamos lá. Faça um esboço no plano cartesiano da curva definida pela equação y igual a numerador x ao quadrado menos 5x mais 6 e o denominador módulo de x menos 3. Bom, pessoal, dica. Primeiro, vamos fatorar esse numerador aqui. Ah, pessoal, mas eu não lembro mais como que fatora. Bom, primeiro, você vai ter que descobrir as raízes dessa equação. Então, pega e copia essa equação. E para descobrir as raízes você faz igual a zero. Bom, pessoal, não é objeto dessa aula ensinar Bhaskara. Quem tiver dúvida em Bhaskara, eu recomendo aí que vá na minha playlist em equações do segundo grau, que lá vai ter uma porção de exercícios, inclusive uma bastante detalhada de como resolver uma equação de segundo grau por Bhaskara. E também eu tenho dica de como resolver pela soma e produto de raízes, que é bem mais simples para esse caso aqui. Então, pela soma e produto de raízes, você vai descobrir que as raízes são 2 e 3. Ah, mas por quê? Porque o produto é sempre o termo independente, é esse cara aqui do último termo. 2 vezes 3 dá 6 positivo, obedecendo os sinais, tá? E se eu somar as duas raízes, dá 5, que é o oposto de menos 5 dessa soma aqui, que é o coeficiente do x. Uma vez que você tem as duas raízes, basta fazer o seguinte, ó. A formulinha para fatorar uma equação de segundo grau, basta fazer o seguinte, ó. O y, que é a minha função, é igual ao a. Eu vou escrever aqui a formulinha para que x menos, eu vou escrever x1 como uma das raízes, e x menos x2, que é a segunda raiz. Observe que esse menos aqui é da formulinha, tá? O a é o coeficiente do x ao quadrado. Então, no nosso caso aqui é 1. Então, a minha função fatorada vai ficar y igual a 1, não preciso escrever, que é o a, né? O x, o 2 é positivo, com esse negativo fica menos 2. E aqui, da mesma forma, fica x menos 3. Só observando, gente, se aqui uma das raízes fosse negativa, ou ambas, aqui dentro do parênteses ia ficar mais, porque com esse menos aqui ia dar mais. Entenderam? Tá? Então, aqui fica aqui uma dica de recordação aí de fatoração de uma equação de segundo grau, definidas as duas raízes. Bem, agora é só jogar aqui na nossa equação. Então, y igual, então no lugar da equação eu vou copiar já fatorada. Ficaria x menos 2 vezes x menos 3 sobre o módulo de x menos 3. Agora, nós vamos lembrar também que recentemente vocês já viram a função modular. Aqui também vai entrar o conceito. Então, observem o seguinte. Qual é a raiz que zera essa equação dentro do módulo? A raiz é sempre aquele valor do x que zera a equação.
Ora, para zerar essa equação embaixo é o 3, né? Porque 3 menos 3 dá 0. Então, a raiz de baixo aqui é o 3. Mas eu não posso zerar um denominador. Seria um crime matemático, certo? Então, você não vai considerar o x igual a 3. Então, em todos os lugares que você tiver como definição o resultado x igual a 3, você não vai considerar. Vai sempre considerar como uma bolinha vazia. E já vou explicar essa questão da bolinha também. Ok? Bom, eu tenho duas alternativas. Ou x é maior do que 3, ou x é menor do que 3. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Para x maior do que 3, se ele não fosse denominador, gente, eu poderia escrever x maior ou igual a 3, porque aí poderia zerar. Mas como trata-se de um denominador, não posso, tá? Então, se o x for positivo, o que vai acontecer com essa equação? Vai ficar y igual a x menos 2 vezes x menos 3. No denominador agora, eu estou considerando o x maior do que 3, então eu sei que o valor dentro do módulo é um valor positivo. Como eu sei que o valor embaixo vai ser um valor positivo, eu não preciso me preocupar em trocar o sinal. Então vai ficar x menos 3 do jeito que está aqui. E claro, como é uma multiplicação, então eu posso cortar o x menos 3 aqui. Com x menos 3 sobra quem? Sobra x menos 2. Então, para valores acima de 3, eu vou usar isso daqui. Agora, e se o x fosse menor do que 3? Bom, então, para x menor do que 3, meu y vai ficar assim, ó. Y igual a, copia normalmente o de cima, x menos 2, vezes x menos 3, sobre... Agora, observe, como eu sei que aqui dentro vai ser negativo, gente, então você vai fazer o seguinte, copia entre parênteses o x menos 3, só que como eu sei que aqui dentro vai ser um número negativo, uma vez que estou falando que o x é menor do que 3, então você coloca um sinal de menos aqui fora, ó, porque assim você sabe que vai ficar positivo, porque um módulo de qualquer número tem que ser um módulo, o valor tem que ser positivo. Bom, acontece o seguinte, acontece que se eu permanecer assim, eu vou cortar esse x menos 3 com esse x menos 3, só que o sinal negativo permanece. Então, o que vai acontecer? Então, eu estou fazendo o seguinte, é a mesma coisa que estou dividindo x menos 2 sobre menos 1. Então, nesse caso aqui, para y menor do que 3, x dividido por menos 1 vai dar menos x, menos 2 dividido por menos 1 vai dar mais 2. Então, vai ficar essa função aqui. Agora, gente, agora eu vou fazer o gráfico baseado nessas duas situações, para x maior do que 3 e para x menor do que 3. Mas antes de partir para o gráfico, vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer uma tabelinha para a primeira situação, para x maior do que 3, y igual a x menos 2. Para você fazer o gráfico nesse caso, gente, é muito fácil, olha. Basta 2 pontos, mas eu vou fazer aqui 3 pontos para que você... x e y. Bem, como eu quero valores acima do 3, então eu vou considerar o 3, porém, quando eu for fazer o gráfico, esse valor 3 eu vou deixar como uma bolinha vazia, uma vez que quando você não inclui o número você simboliza sempre com uma bolinha vazia. Se fosse bolinha cheia, você está incluindo esse valor na igualdade ou na desigualdade. Então, no caso, se o x valer 3, 3 menos 2 vai dar 1. Como eu quero valores acima de 3, então vamos colocar aqui o 4. Se o x valer 4, 4 menos 2 vai dar 2. Para a montagem do gráfico, basta 2 valores de x, mas só para segurança eu vou colocar mais um valor aqui, o valor 5, por exemplo. 5 menos 2, então no lugar do x é o 5, 5 menos 2 vai dar 3. E assim por diante, vocês já perceberam como que vai caracterizar esse gráfico. Agora vamos para valores de x menor do que 3. Então, para x menor do que 3, qual que é a formulinha agora da função? É y igual a menos x mais 2. Então vamos fazer a mesmíssima coisa, valores de x e y. Eu sempre começo com o próprio valor 3, tá? Bom, nesse caso aqui, é claro que também tem que ser menor, não posso incluir o 3
uma vez que eu estou colocando sinal de menor. Então, para x igual a 3, o que vai ficar aqui? Ó? Y igual a menos 3 mais 2. Ora, então aqui vai dar menos 1. Como eu quero valores abaixo do 3, eu vou colocar aqui para x igual a 0, por exemplo. Se o x for 0, y vai ficar 0 mais 2, ou seja, vai ficar y igual a 2. Vamos colocar mais um valor aqui, vamos colocar o menos 1. Menos 1 com esse menos aqui vai dar mais 1. Mais 1 com mais 2 dá 3 positivo. Você pode colocar quantos valores você quiser, tá, gente? Isso aqui fica a seu critério. Lógico, quanto mais pontos você tiver, menos chance de errar você vai ter. Bom, então vamos agora partir para o nosso gráfico. Bom, pessoal, então agora, com o auxílio aqui do GeoGebra, que eu recomendo aí a todos, quem não tiver esse aplicativo, pode baixar, ele é um aplicativo gratuito. E se você fizer isso aí, vai te ajudar muito nos exercícios, principalmente exercícios que contenham gráficos. Então, eu vou colocar aqui, primeiro, vamos colocar os pontos aqui. Quando x vale 3, o y vale 1. Então, eu vou marcar o ponto. Quando x vale 3, o y vale 1. Então, esse seria um ponto. Só que esse ponto aqui eu não posso incluir, então eu vou deixar ele com uma bolinha vazia. Então está aqui o ponto, cuja abscissa é 3 e a ordenada é 1. Próximo ponto, quando x vale 4, o y vale 2. Quando x vale 4, o y vale 2. E, por último, vamos fazer quando x vale 5, o y vale 3. Então, eu tenho aqui os 3 pontos que eu já defini. Agora eu vou fazer para x menor do que 3. Então, essa equação, que quando x é igual a 3, o y será igual a menos 1. Então, está aqui o ponto. Agora eu vou pegar o valor 0. O 0 é menor do que 3? Sim, claro. Então, quando x vale 0, o y vale 2. Então, o ponto vai estar exatamente aqui. Nesse caso aqui, a bolinha pode ser cheia? Sim. E eu coloquei o valor menos 1 também. O menos 1 está aqui. Quando x vale menos 1, y vale 3. Bom, e se eu tivesse colocado para x igual a 1, quanto daria o valor do y? Vamos colocar aqui, ó, para x menor do que 3. Se eu colocar o valor de x igual a 1, vai ficar menos 1 mais 2 vai dar 1. Então, o ponto seria aqui. Pessoal, olha só que bacana que é esse aplicativo. Eu vou colocar aqui a nossa equação original. Está aqui já postado aqui. Bom, pessoal, olha que bacana que é esse aplicativo. Eu copiei aqui a função, nossa função original, nossa equação original. A nossa função será y igual x ao quadrado. Observe que ele vai fazendo o gráfico à medida que eu vou escrevendo, mas no final ele vai nos dar o gráfico real. Então não se preocupe com esses gráficos intermediários que ele vai traçando. Menos 5x mais 6 dividido por quê? Agora vem a cerejinha do bolo. Dividido pelo módulo de quem? Módulo de x menos 3. Olha que bacana que ficou esse nosso gráfico aqui, gente. E veja que ele passa exatamente pelos pontos que nós demarcamos. Se tivesse algum ponto aqui fora da reta, significaria que eu tenha cometido um erro no cálculo. Mas observe que aqui nós calculamos tudo bonitinho. E observe que aqui, ó, 3 eu não estou considerando. Então, o 3 não pode ser utilizado, porque se eu utilizar, vai zerar o denominador. Entenderam, pessoal? Caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, não deixe de escrever aí nos comentários, ou pode me enviar inbox. E também, claro, gente, se gostaram da aula, faça a sua inscrição e recomende aos amigos, beleza? Por hoje é só, eu deixo aqui um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, gente. Tchau!